Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Digam se estão ouvindo bem o áudio, se está ok para vocês. Estão me ouvindo bem? De onde é que vocês são? Contem de onde vocês são. É um prazer. Maiara, todas as pessoas estão entrando aqui. Elaine Brito. Aqui muita gente. Bia. Ok. É muito rápido, gente. Não dá para ver. Ítala. Fale de onde vocês são. Sempre bom saber para onde a gente está chegando, onde a gente está chegando. Gente, é uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. É sempre muito bom. Eu acredito que essas lives que a gente tem ou feito ou assistido, eu também assisto lives, também vejo lives, tem diminuído um pouquinho esse sentimento de isolamento social que a gente tem tido. Então é uma alegria muito grande. Sempre que termino aqui a live com vocês, eu saio muito melhor, fico bem melhor. E isso mostra que a conexão humana é algo muito importante. Como é importante a gente estar juntos, como é importante a gente permanecer com essa identidade de humanidade, de conexão entre as pessoas, a nossa necessidade de vivermos uma experiência coletiva para construirmos a nossa personalidade, o nosso jeito, tá? Eu queria dizer algumas coisas para vocês antes de iniciar, tá bom? Vamos lá. Primeiro, nosso tema de hoje à noite, que é sobre resiliência humana, no sentido tanto psicológico como emocional, tanto do ponto de vista de como eu vou encontrar estratégias do ponto de vista cognitivo, mental, para viver certas experiências, como também as minhas emoções precisam estar se adaptando frequentemente para também viver da melhor forma as experiências que todos nós passamos ao longo da vida. É importante lembrar que, apesar de que, dependendo da educação que você tenha, tem pessoas que têm uma educação que provoca mais resiliência, mesmo que você não tenha tido a melhor das criações, seus pais não tenham dado o melhor suporte, e era o limite que eles tinham, e só cabe agradecer, não significa dizer que os seres humanos eles nascem com ou sem resiliência. Todos nós podemos desenvolver as habilidades humanas diante da nossa plasticidade neurológica e também emocional. Ela sempre nos permite aprimorar processos, aprimorar a nós mesmos, aprimorar os nossos relacionamentos, aprimorar a forma como nós convivemos na sociedade, como nós percebemos o mundo e como finalmente nós agimos no mundo. E por que é importante a gente entender como essas emoções nos influenciam? Porque muitos de nós às vezes é levado como que meio que a reboque dos acontecimentos por processos inconscientes, por repetições, por ciclos de autossabotagem que vão fazendo com que a gente fique caindo nas mesmas esparrelas frequentemente, sempre às vezes atribuindo culpa aos outros ou à situação e jamais assumindo a responsabilidade, se empoderando com a própria existência e agindo nesse sentido. Então, na medida em que eu conheço as minhas emoções, na medida em que eu consigo andar por ela com mais serenidade, com mais maturidade, mais discernimento e mais assertividade no sentido de comandar certos processos, eu fico sendo muito menos levado a reboque dos acontecimentos e passo, sobretudo, muito mais a ser o autor da minha própria história. Algo que não é escrito facilmente, é escrito em páginas de dor, de angústia, mas que o objetivo nosso é entender que esse processo todos nós passamos, mas que finalmente, quando a gente consegue crescer emocionalmente, quando a gente consegue adquirir níveis mais significativos de inteligência emocional, a nossa vida tem extremas repercussões. É importante dizer para vocês também que essa live é a iniciativa de um projeto que surgiu assim que começou o processo quarentena. Eu comecei a observar e lembrando das leituras que eu comecei a fazer, e estou fazendo ainda, estava aqui também escrevendo um livro sobre um pouco sobre isso também, que essas experiências sempre aconteceram em que no processo de isolamento vai havendo uma degradação psicológica, cada dia que vai passando as pessoas vão ficando ou mais ansiosas ou mais tristes. Então, pensando nisso, preocupado com as pessoas, eu resolvi fazer esse curso gratuito. O curso é totalmente gratuito, eu vou fixar aqui para vocês o curso, e ele que a gente chamou aqui de Quarentena Sem Pirar. Deixa eu fixar aqui, deixa eu fixar, fixa, danado fixar isso aqui aí fixar o comentário, muito bem, ó. Quarentena Sem Pirar, então, é meio como que a gente deu o título que a gente deu ao curso para essa semana, né, não é semana, a todo esse período de quarentena ou de isolamento social. E você tem acesso a esse curso que, repito, ele é totalmente gratuito, você não paga absolutamente nada, lá na plataforma rossandro.com/cursos. Nós também criamos um Telegram em que você vai ter acesso a conteúdos exclusivos só no Telegram. Áudios, conteúdos, vídeos, coisas que a gente vai postar e a gente vai postar lá também, primeiramente, muitas vezes,
para criar uma comunidade, esse senso de comunidade, de pertencimento. Lá você não vai ter discussão, vai ser um conjunto de informações que a gente vai estar diariamente disponibilizando para todas as pessoas. Se você quiser fazer parte desse grupo de Telegram, é só você ir lá em cima no meu link daqui do Instagram, quando terminar essa live, clica lá em cima que você já cai direto no link do perfil do Instagram que vai te levar para você se inscrever no Telegram e receber esses conteúdos exclusivos. Eu queria agradecer a todos vocês que têm estado em todas essas lives, não somente essa do curso das respostas das perguntas, mas também as lives de parceria que eu tenho feito com pessoas muito interessantes, que têm acrescentado bastante na discussão das nossas percepções. Todas essas lives, elas depois que saem do Instagram, nós pegamos e colocamos lá no nosso canal do YouTube, Rossandro Klinger. Você vai ter acesso a todas essas lives, tanto essas como as que eu fiz em parceria com as pessoas. Farei muitas ainda enquanto a gente estiver aqui. E confesso a vocês, já havia de minha parte a decisão de diminuir as viagens que eu vinha fazendo para ter um contato mais direto com vocês via redes sociais. Obviamente que quando a gente voltar à vida normal da gente, de rotina, a gente não vai ter tanto tempo disponível para fazer, por exemplo, tantas lives como a gente está fazendo, mas fica aqui o meu compromisso de ter um encontro com vocês. A gente está sempre se encontrando, trazendo conteúdo, discutindo, respondendo perguntas, porque já era um desejo e que agora foi testado nesse supletivo de existência que tem sido esse isolamento social, mostrando o quanto isso é legal e como isso é bom e como essa troca é saudável. Vamos começar aqui a responder as perguntas, agradecendo a todas vocês e todos vocês que mandam essas perguntas, que só acrescentam, que só instigam a gente em buscar respostas e melhorar nossa compreensão sobre a vida, especialmente hoje. Então aqui começamos com a pergunta da Luísa. Acho que é Luísa, Luísa Luiz. Como conseguir acessar a força interior? Você sabe, Luísa, eu sempre faço questão de dizer, tanto digo aqui nas lives, como no curso que a gente está fazendo lá no Quarentena Sem Pirar, como também nos cursos pagos que tem lá na plataforma de cursos, eu sempre faço questão de dizer que em nenhum momento eu tenho a pretensão de oferecer receita de bolos para vidas humanas tão complexas como as nossas. Não adianta a gente acreditar que existe um Ctrl-C, Ctrl-V. Não obstante a isso, reconhecendo que a gente não pode oferecer receitas simplistas, nós também podemos, obviamente, dar pistas que cada um vai usar do seu modo, do seu jeito, baseado em suas competências, para acessar certas capacidades que todos nós temos. Então, a primeira resposta que eu daria à sua pergunta, como conseguir acessar a força interior, é reconhecer que ela existe. Então, a primeira coisa que eu preciso reconhecer é, existe uma força interior em mim. Vamos pegar aqui uma passagem do Evangelho, que é bem conhecida por nós. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. A gente fica se perguntando, essa percepção que, no caso para nós cristãos, Jesus tinha sobre cada um de nós, é porque ele enxergava algo que nós não percebemos? É porque existe um componente em nós que a gente não dá conta, ou a gente não quer enxergar, ou a gente não quer pagar o preço para ter, porque ter autonomia, ter força, como você diz assim, essa força interior, implica dizer que eu não vou poder mais usar desculpas para não agir, eu não vou poder mais culpar os outros para não me transformar, e eu vou ter que agir. Muitas pessoas preferem ficar no lugar da dor e parar, no lugar da vítima, e todos passamos por ele, mas muitos preferem se fixar porque é o lugar onde não tem responsabilidade. Ninguém vai te cobrar, ninguém vai te exigir, porque você está lá sofrendo, todo mundo olha para você como coitado e como coitado. Então, admitir que existe essa força interior é o primeiro movimento que a gente faz para acessá-la. Depois entender que ela está lá, mas ela não está pronta, dada. É preciso um trabalho, um esforço. Preciso um trabalho de garimpagem psíquica, emocional. É preciso, para chegar nessa força, passar pela lama psíquica, encontrar as sombras, as dúvidas, o receio, a dor, o nada, o vazio, e continuar com coragem de enfrentar tudo isso até encontrar essa força que brota e que emana de cada um de nós num trabalho constante de desenvolvimento. Reconhecer e suportar pagar o preço de ter a força que a gente tem e entender o quanto isso vai ser importante para a nossa vida. Essa é a forma de se conseguir o acesso a essa força. A Laura também, muito obrigado por sua pergunta, como da Luísa também, um abraço para vocês. O que torna uma pessoa resiliente? Resiliência como capacidade que a gente tem, eu não estou aqui, mas eu posso usar um exemplo aqui mais simplesinho aqui para você. Estou com um papel toalha aqui, então veja só.
A resiliência é a capacidade que os materiais têm, é um termo que veio da física, né? De voltar ao seu estado natural. Por exemplo, eu faço assim com essa folhinha, assim, mas eu posso depois, ela volta meio que para o estado natural dela. Então, digamos que o nível de resiliência dela seja mais ou menos essa dobradura, né? Quanto mais resiliente uma pessoa é, mais ela suporta essa dobradura que eu estou fazendo aqui. Imagine como os traumas, as angústias, as dificuldades, as lutas da vida que todos nós temos. Se a pessoa não é muito resiliente, ela pode passar do ponto de resiliência e quando um problema vem, como esse que a gente está vendo agora coletivamente, ele vem de forma tão grande que passa do nosso ponto e acontece isso aqui, ó. Agora você pergunta, eu consigo fazer aquela folha voltar como ela estava antes, sem esses vincos, sem isso aqui tudinho? Talvez eu tivesse que engomar isso aqui para conseguir, né? Esses vincos não representam apenas o caos. As rugas, como vocês estão vendo aqui, elas não representam apenas o envelhecimento, representam a experiência, aquilo que a gente aprendeu com a dor. Então significa dizer que elas também são importantes. Mas por que não desenvolver a capacidade de suportar mais essas pressões da vida, essas injunções da vida, sem ser destruído? Ou pelo menos se abalar, mas não ao ponto de ter tanta dificuldade de retornar. A resiliência, então, seria desenvolver a capacidade de ter competências de suportar o que a vida oferece. Eu não tenho controle sobre esses eventos, como a gente não está tendo controle sobre o que está acontecendo agora, mas não se deixar ser tão impactado por isso. Essa é que é a grande sacada. Por isso é importante entender que a resiliência é uma busca, é um desejo de criar habilidades para suportar as dores da vida e continuar em pé. Então eu tenho que suportar mais as pessoas como elas são, eu tenho que entender que certas coisas não estão sob meu controle, mesmo assim seguir. Eu não posso me paralisar diante de pessoas que tentam me vitimizar, porque muitas vezes o mal é delas e não meu. Então a gente tem basicamente isso. Eu estou com uma luz que está batendo aqui em mim, gente, mas eu não tenho como sair porque eu estou sozinho aqui. Senão a gente vai perder a conexão aqui por exemplo, sai essa alteração aqui dessa luz danada. Deixa eu ver se eu consigo minimizar um pouquinho ela aqui. Só um pouquinho, gente, para ficar mais legal para vocês. Deixa eu ver aqui. Peraí só um minutinho, gente. Estou tentando... eu acho que vai melhorar um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Vamos lá. Então, continuando aqui respondendo as perguntas de vocês. Aqui tem o BJ86, também muito obrigado por sua pergunta. Como a mente consegue se recuperar? Como a mente consegue se recuperar após ficar assistindo e ouvindo tanta desgraça? A primeira coisa que a mente deve fazer para se recuperar é deixar de ouvir tanta desgraça. Eu falei para vocês numa das lives, eu repeti para reforçar, para poder essa pergunta ficar bem embasada. Os 2 primeiros dias que eu fiquei aqui em casa, eu fiquei vendo notícia o tempo todo, vendo imagens de pessoas nos países, conversando com pessoas de outros países, amigos médicos, recebendo fake news, recebendo mentira, recebendo verdade, confundindo tudo, e eu estava muito mal. E aí eu percebi que não adiantava ficar assim, né? Então eu fui para... Quais são as estratégias que as pessoas usam para, diante de um caos, encontrar um mínimo de equilíbrio? Primeiro, propósito. Então eu tenho que ver o meu propósito. Meu propósito então foi, em vez de ficar preso a esse sentimento, eu vou me trabalhar nesse sentimento e ao mesmo tempo oferecer minha experiência como terapeuta no Quarentena Sem Pirar, para que outras pessoas também não fiquem presas a essa avalanche de notícias ruins, essa contabilidade da morte, e saiam desse foco e possam fazer as coisas. Além do propósito, rotina. Porque para realizar o meu propósito eu preciso ter uma rotina, construir rotina, acordar, fazer as coisas. Claro que nem sempre a gente consegue, tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente tem pior, tem dia que a gente oscila no mesmo dia, mas certamente a primeira escolha que a gente deve fazer para recuperar-se é deixar de assistir todo esse cabedal de notícias de desgraça, ficar nesses debates infindos de fake news, de políticos que estão tomando conta novamente do Brasil e tentar aprender essa experiência, porque nada mais terrível do que, diante de uma lição que é dolorosa, não aprender com ela e ter que passar de novo. Não necessariamente com a pandemia, mas essa experiência de estar com você mesmo, essa experiência de estar mais próximo das pessoas da tua família, ela é rica demais para ser perdida com 24 horas de televisão dando notícias ruins, ok? Aqui temos também a Dalis Betnit. É porque os nomes que vem no Instagram nem sempre são legíveis, né? Porque a gente não consegue encontrar. Mas é Dalis Benites.
Bom, muito obrigado também por sua pergunta. Como lidar com fatos passados que nos incomodam, mas não podemos modificá-los? Nós lidamos com o passado que nós não podemos modificá-lo do mesmo jeito que nós temos que lidar com esse presente que nós também não temos muita força de alterá-lo. Nós não temos a força de alterar a pandemia, por exemplo. Nós estamos vivendo sobre isso sem poder alterar. O que eu posso fazer em relação a esse evento presente, como também em relação a eventos passados, como você muito bem coloca aqui, esses fatos do passado, eu não posso alterar o passado, nem eu posso alterar a pandemia em si. Agora, a minha reação ao passado e a minha reação à pandemia é uma coisa que depende de mim. É mais ou menos o seguinte: o perdão, ele não tem a ver exatamente com o que o outro faz comigo, mas a forma como eu reajo ao que o outro faz comigo. Como o conceito de trauma. Trauma não é o que me ocorre. Trauma é a forma como eu reajo àquilo que me ocorre. Então, você tem ali, por exemplo, pessoas que passam pelo mesmo evento. Vamos ter aqui, lamentavelmente, várias pessoas que vão perder alguém que amam no processo da pandemia virótica do coronavírus e vão viver um processo de luto. Então, todos perderam alguém que ama, mas cada um vai reagir de forma muito particular. Alguns vão ficar presos num luto muito demorado que vai se tornar patológico, não um luto normal, com processo de negação, aceitação, negociação, enfim. Muitos vão ficar presos nesse luto. Outros vão aprender com o processo, vão sair renovados do processo, vão crescer e vão ter saudade, como é muito comum ter. Então, o passado, como o presente que eu não posso mobilizar, eu não posso transformá-lo, mas a minha reação ao passado e ao presente, essa sim eu posso transformar. Então, existe um limite do que eu posso fazer com relação ao passado e ao presente, mas existe toda uma gama infinita de possibilidades que eu posso fazer comigo para alterar as condições que eu tenho no meu presente e no meu passado. Ou seja, a forma como ricamente por dentro eu posso viver de forma mais madura, mais inteligente emocionalmente as experiências, tanto as anteriores como as atuais. Temos aqui mais uma pergunta que é da Patur. Muito obrigado também. Que gatilhos posso acionar para ser resiliente em situações raivosas? Tem pessoas que têm explosões de raiva, tem pessoas que têm inclusive o que a gente chama de... É como se fosse um tipo de transtorno mental que faz com que você, diante de certas situações, exploda. O que a gente chamava de pavio curto, né? E a gente tem muitas vezes que identificar corretamente isso para ver se não está caracterizado como esse transtorno, cujo nome agora sumiu da minha cabeça, certo? Para que a gente possa procurar caracterizar isso aí, procurar um profissional que possa te ajudar, inicialmente uma descrição clínica do quadro, para que você possa, junto com esse profissional ou essa profissional, psiquiatra, psicólogo ou psicóloga, ajudar você a desenvolver instrumentos emocionais de lidar com sua explosão. Obviamente que a gente sabe que a gente consegue identificar, é igual a síndrome do pânico, você consegue identificar quando você está a ponto de ter o ataque de pânico e você consegue identificar quando os primeiros elementos de uma raiva explosiva começam a surgir em você. Se você começar a se observar muito mais, muito devidamente a cada evento desse, inclusive fazendo um flashback, relembrando os eventos anteriores, você vai perceber que falas ou que comportamento dos outros que gerou certas reações em você terminou gerando uma explosão. Por que é importante você identificar isso? Para que logo no início do processo você pense: opa, eu estou prestes a passar do meu ponto de tolerância, eu vou explodir, e aí quando eu me espalhar ninguém me segura mais, então a melhor coisa que eu tenho que fazer agora é me recolher, identificar esses padrões e trabalhar os sentimentos que provocam em você essas explosões, para que você possa olhar para certas coisas que sempre fazem e dizer assim: será que eu estou dando ibope demais a isso? Eu estou sempre explodindo pelas mesmas coisas? Será que eu não deveria parar de ficar o tempo inteiro fazendo que o comportamento dos outros ou circunstâncias externas prova que tanto mal está em mim? Eu não preciso me controlar mais? Vamos aqui a mais uma. A da Elisa. Elisa, também muito obrigado por sua pergunta. A alegria de todos vocês estarem aqui nessa live. Como usar a resiliência para o apoio a estudantes nesse cenário atual? Eu não sei, Eli, se você é uma mãe que está com alunos em casa, se você é uma professora que está pensando como os seus alunos estão passando por isso, ou se você é alguém que está estudando, está em casa nesse processo. Vamos tentar pensar nas três situações. Resiliência para apoiar os estudantes nesse processo atual. Primeira coisa diante de um processo como esse, e aí a resiliência ajuda muito, é simplesmente a aceitação do que está acontecendo. Porque muitos de nós perdem muito tempo tentando
violentar a história. Ah, não deveria, por que isso está acontecendo? Tentando buscar encontrar respostas, brigando com pessoas contra uma realidade que você não pode modificar. Então, a primeira atitude de inteligência emocional dentro do que a gente está vivendo é aceitar a situação e identificar o que eu posso mobilizar. Porque existe tudo uma parte imóvel da situação, mas existe a parte que eu posso mobilizar nessa situação. Então, quando você identifica isso, você precisa então pensar, se tem um monte de coisa que está acontecendo agora, que eu não posso fazer nada por ela, em relação a ela, eu não posso alterar esse quadro, eu devo então deixar de ouvir notícias, devo então deixar de ouvir fake news, devo deixar então de ficar vendo mensagens de amigos, eu preciso me concentrar para estudar. Porque para estudar eu preciso calar a mente para focar no conteúdo. Isso, a distração tanto podia ser antes o apelo do videogame, das baladas, dos amigos, das redes sociais, das séries infinitas e agora a pandemia e o isolamento social. Tudo é desculpa para poder eu não me concentrar e estar fora do meu grande foco, que é estudar, adquirir conhecimento para os grandes desafios que o mundo, que está inclusive agora em processo profundo de transformação, vão exigir de mim como capacidade e competência. Então eu preciso de foco, seja nas distrações do passado, do mundo mais leve, seja nesse ambiente agora coletivamente mais complexo, de uma pandemia e de isolamento social. Foco é um grande objetivo e para isso eu preciso ter a capacidade e a inteligência emocional de não me deixar distrair por tudo que externamente acontece a mim mesmo. Seria, acho que a indicação principal, Elis, para essa condição de estudante, tá ok? Temos aqui uma pergunta da Rúbia. Rúbia, também muito obrigado aqui por sua participação, uma alegria a todos vocês aqui. O que fazer quando não se sabe enfrentar críticas no ambiente de trabalho e viver com medo de errar? Primeira coisa é simplesmente entender que talvez esse medo de crítica, esse medo de errar, deve ter um lugar na tua infância. Geralmente, às vezes, a gente identifica famílias que eram muito críticas, em que quando o filho estava tentando andar, que caía, os pais ridicularizavam. Não estou dizendo que é teu caso, estou fazendo uma explanação geral sobre eventos infantis que podem ter provocado no indivíduo uma vergonha de tentar. Porque, veja, uma criança que está tentando andar, ao cair, ela pecou, ela errou, ela merece ser punida ou é apenas um processo? Uma criança que tentando entender a ler, e a ler fluentemente, gagueja, ela pecou, ela errou ou isso é apenas um processo? A família que entende como processo, ela parabeniza cada conquista, cada sílaba lida, cada passo dado sem cair. A família crítica, ela foca em cada erro de conjugação verbal, em cada plural que não é colocado, em cada letra que é omitida, em cada queda na tentativa de andar. Logo, vai criar um sentimento em você do medo de errar, porque você só vai ser aceito, só vai ser parabenizado quando você for perfeito ou perfeita, o que é impossível. Estou dizendo isso porque significa dizer que você tem que ressignificar as críticas na tua vida. Porque no ambiente de trabalho, sei que tem pessoas más, perversas, vingativas, sacanas, mas no ambiente de trabalho, como qualquer ambiente da vida, nós precisamos passar por críticas para se aprimorar, porque nenhum profissional, como nenhum ser humano, está pronto. Então faz parte do processo de aperfeiçoamento do ser humano, tanto na sua vida familiar, pessoal, como no seu ambiente de trabalho, que as pessoas façam críticas e comentários e mostrem pontos que não estão funcionando para que a gente aprimore. Tem quem saiba fazer isso, são poucas pessoas que conseguem chegar para você, conversar e dizer, fulano, olha, inclusive fazendo primeiro um feedback positivo, você faz tais e tais coisas muito legais, assim, é digno de nota, parabéns, contribui demais com o nosso trabalho, com a equipe, mas acho que você pode aprimorar tal ponto. Isso é uma crítica assim, feita assim, seria o sonho de consumo, a maior parte já chega apontando, você errou nisso, tal, tal. Só que se você é uma pessoa que tem pouca resiliência em suportar a crítica, porque o passado foi muito pesado, você precisa olhar para os seus pais e sair assim, foi a forma que eles tiveram, eles devem ter recebido esse modelo, apenas reproduziram, não foi nada pessoal, eu não preciso ter raiva nem rancor disso, mas também não posso ficar preso a isso. Eu tenho que simplesmente, quando alguém me criticar, não jogar esse processo do passado e olhar como uma criança indefesa que o pai e a mãe estão olhando, e que coisa feia você errou. Não, como adulto ou uma adulta que está no ambiente de trabalho e que tem que lidar com os erros para aprimorar processos e aprimorar condutas. Ok? Então você tem que, quando estiver ouvindo uma crítica, ficar fazendo o teu jogo mental. Isso não é papai, isso não é mamãe, isso não é o passado, eu não sou uma criança, eu sou um adulto no ambiente profissional e preciso agir como tal. E se o outro é mal educado, enfim, e é desrespeitoso, aí cabe.
ações, ir para o departamento pessoal e até no extremo, quando isso é muito intenso e chega a ser realmente um assédio moral, um processo, tá? Mas primeiro trabalha teu interior para que o teu externo não afete tanto a tua vida emocional, tá ok? Aqui temos a Graciela Galvão, mais uma vez, obrigado Graciela pelas perguntas. Frequente cansaço mental em momentos específicos denota baixo nível de resiliência? Cansaço mental em momentos específicos denota que, com relação àqueles eventos específicos, você tem baixa resiliência. Nós não somos resilientes a tudo, absolutamente. Não há como a gente imaginar que nós vamos ficar capazes de suportar qualquer coisa com top, não. Existem pontos que nós vamos ser mais frágeis. A gente também tem que aceitar a nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade. Mas se você quer, você tem que primeiro descrever que momentos são esses aqui, voltando à sua pergunta, que momentos específicos são esses em que sua resiliência cai. Então, por exemplo, minha resiliência cai quando eu tenho que lidar com pessoas desrespeitosas. Então eu tenho que desenvolver resiliência e ter capacidade de conviver com pessoas que não têm um trato respeitoso comigo. Ou minha resiliência, ela cai quando eu tenho uma noite de sono ruim, eu amanheço cansado ou cansada e tenho menos rendimento. Então o meu problema é uma noite de sono que eu tenho que ter melhor para poder ter mais capacidade durante o dia de apresentar-me diante dos desafios da vida com mais competência. Logo, eu preciso identificar aqui os pontos e os momentos específicos em que isso acontece para eu saber o que eu tenho que trabalhar em cada um deles. Anotar ajuda bastante, tá? Temos aqui a Janaína, também Janaína, muito obrigado por sua pergunta, por estar aqui conosco na live. Por que temos tantos conflitos no casamento nesse período de isolamento social? Não é só do casamento não, tá, Janaína? Todos os tipos de conflito. O que acontece é o seguinte. Nós todos nós, estamos vivendo uma experiência coletiva, mas ela é individual. A forma como cada um de nós vive essa experiência é individual. Muitas coisas que a gente estava adiando, conflitos no casamento, certos diálogos mais difíceis, às vezes é preciso ter a capacidade e a coragem de suportar diálogos difíceis. Muitas coisas que a gente vinha fazendo, a gente deixou de fazer, a gente foi levando, trabalhando, indo, chegando em casa cansado, ligando a TV, dormindo, acordando novamente. A rotina frenética do mundo fazia com que certas questões do relacionamento do casal fossem sendo deixadas ali de lado. Quando começa o isolamento social, essas questões começam a vir à tona. E eu não tenho espaço de fuga. Não dá para ir trabalhar, não dá para ir para o shopping, não dá para ir para a casa do vizinho, não dá para ir para a casa da mãe, do pai. Para fugir, conversar com os amigos não dá, porque eu começo a ter que viver aquela relação e isso vai vir eclodir. Então está eclodindo nos casais muitos conflitos antigos. Também está eclodindo os conflitos atuais. Porque, por exemplo, nós temos que fazer várias coisas que nós não fazíamos antes. Tarefas domésticas para muitas pessoas. Algumas sempre fizeram, outras estão tendo que fazer. Cuidar com mais intensificação dos filhos. Viver mais intensamente com a pessoa. Então isso vai fazer com que tanto esses processos anteriores que estavam adormecidos e que estão vindo à tona, mais os problemas atuais, fora a angústia de estar vivendo o drama do isolamento, mais a pandemia de corona na nossa vida, tudo isso junto cria um caldo, ou o que a gente chamaria de uma tempestade perfeita, quando um conjunto de elementos atmosféricos se juntam para que é uma tempestade tão grande que nada resiste. Por isso que alguns estudos que já têm vindo de Wuhan, no campo do comportamento humano, a primeira cidade onde o vírus eclodiu na China, tem mostrado um conjunto de separações que ocorreram logo após o isolamento social, porque os casais ficaram intensamente convivendo, muitos não suportaram, mas você tem que perceber que aí são relações que já estavam trincadas, já havia uma fissura bastante significativa, que foi tensionada ainda mais no convívio que aconteceu durante o isolamento social, aí aquilo que já estava rachado quebrou. Algumas pessoas vão resolver, algumas pessoas vão aprimorar o relacionamento e outras pessoas vão se separar. Nada disso é ruim ou bom, cada um sabe como vai. Às vezes é necessário ter a coragem de sair de uma relação que já estava disfuncional, que já estava completamente sem sentido. Mas existem coisas que a gente pode deixar de fazer, porque tem muito casal que está brigando por besteira, sabe? Coisas mesquinhas, brigando por muita coisa. E esse muita coisa aí, tipo, tem que lavar o prato, deixou o banheiro, não sei o que, a tampa levantada, aquelas coisas comuns de cotidiano de um casal. Às vezes, essas pequenas rusgas por pequenas coisas, elas apenas estão escamoteando uma grande queixa interna que no caso está querendo vir à tona. Porque quando você tem um relacionamento mais saudável,
Você às vezes até reclama por uma coisa dessa ou outra, mas você também muito brinca com uma coisa dessa ou outra. Mas quando tem lá uma coisa, uma mágoa, um ressentimento que lá não foi ainda apaziguado, você fica jogando esses ressentimentos através dessas queixas cotidianas que vão tornando tóxica a relação, insuportável, e as explosões acontecem. Tá? Estou dando explicação para que você, a partir daí, imagine as soluções a partir da tua perspectiva do que você está vivenciando, ou das pessoas que também estão vivenciando isso aí, podem pensar nas suas próprias casas, porque realmente tem acontecido com muitos de nós. A Ana Paula também faz uma pergunta aqui. Ana, muito obrigado também por sua participação, por sua pergunta. Se vocês estão gostando dessa live, acham que esse curso pode ajudar alguém, tá aqui, ó, deixei fixado. Encaminha para os amigos, para os parentes. É totalmente gratuito, para que eles tenham acesso a essas informações também, a essas respostas, a essas aulas, para que possa ajudá-los e ajudá-las nesse momento, tá? Façam isso, que a melhor coisa que a gente pode fazer agora é distribuir coisas que acrescentem, não só coisas que apenas nos tiram o humor ou a esperança. Então, Ana Paula pergunta, como superar o cansaço mental nesse isolamento social? Ana, tem dia que eu não rendo, tem dia que eu fico assim meio... Eu sento para ver TV, começo, não me concentro na série, eu tento ler, não me concentro, eu venho o computador, tem coisas para fazer, começo, não me concentro, tem dia que eu passo o dia inteiro começando e não terminando nada. Aí tem dia que eu faço, pronto, aí tem dia que eu faço assim, peraí, deixa eu começar melhor hoje, deixa eu tentar me concentrar hoje, aí naquele dia eu tento aproveitar que estou um pouco melhor para dar conta do que eu não fiz nos outros dias, porque todos nós estamos com profundas alterações emocionais, é completamente normal, porque nós não passamos por isso, é a primeira vez. Nós estamos tentando, do mesmo jeito que os médicos estão tentando entender a dinâmica do vírus, por que ele pega pessoas assim ou assim, por que ele reage assim a medicamentos tais, porque em alguns países foi mais de um jeito ou mais de outro, também os cientistas do comportamento humano todo dia estão tentando avaliar por que algumas pessoas são mais suscetíveis, por que algumas estão mais impactadas e tragadas pelo evento, paralisadas, outras estão agindo. Então, olha a tua vida, vê quando você consegue render, não se cobra, está super bem num momento como esse, a gente está oscilando, é normal, mas o cansaço mental geralmente vem. Veja só, falta de rotina, porque a rotina organiza a mente. Ouvir demais notícia gera cansaço mental. Mesmo às vezes a gente não desliga, às vezes a gente desliga a TV. Beleza, você não está vendo noticiário, mas está trocando WhatsApps bem alucinados com um monte de gente. Às vezes pode ser só piada, mas é tanta piada, tanto meme que você não organiza a sua mente. É fuga, então você precisa rotina. Eu tenho uma hora de ver a série, eu tenho uma hora de conversar com as pessoas em casa, eu tenho uma hora de interagir, de fazer tarefas domésticas, de fazer o meu trabalho, de tentar me acalmar, de fazer uma coisa que me relaxe, de meditar, de olhar um pôr do sol, o nascer da lua. Eu preciso ter rotina, senão eu vou ficar sempre num estado completo de cansaço mental, de inutilidade. Isso vai provocando em você um sentimento de que muita gente pode terminar esse processo de isolamento social com o sentimento de caramba, isso já foi muito ruim, eu não aproveitei absolutamente nada, não coloquei uma coisa em dia na minha vida, não arrumei nem meu guarda-roupa. Vai ser horrível. Se ao final desse período você não tiver feito uma única coisa, ter aproveitado esse tempo para organizar uma única coisa, a sensação vai ser muito ruim, sabe? Vai ser uma ressaca emocional muito grande. Então, rotina, faz lista, coloca atividades e tenta cumprir, tá? Essas metas. Quando o cansaço mental estiver grande, e eu faço muito isso, quando eu estou muito com cansaço mental, eu vou fazer atividade, uma coisa física. Por exemplo, lavar o banheiro. Boto lá uma música e fico lavando o banheiro. É uma coisa que é mecânica, não preciso pensar muito para fazer. Eu vou lavar o banheiro. Um dia desse eu lavei 11 da noite, porque eu estava mentalmente cansado. Durante o dia eu fui adiando porque eu estava mais focado, aí de noite eu vou lavar agora, porque aí eu vou lá, relaxo, tá? Então pensa sobre isso. Temos aqui a Celomarchine, Clomarchine. Não sei se é isso, Clo, mas de qualquer modo, muito obrigado por sua pergunta, tá? Olá, ser resiliente é ser resistente às dores da vida? É ser durona? E ser durona não adoece também? Não, ser resiliente não é ser, como se diz, ser resistente às dores da vida. Ser resiliente é viver as dores da vida, mas não ser destruídos. Essa pessoa aqui que se coloca como durona, ela não é resiliente. A resiliência é flexível.
A pessoa durona ela é a primeira que cai no impacto. Veja que um edifício, eu moro aqui no 21º andar, ele é projetado inclusive para suportar vento, ele balança sem que a gente perceba, porque as estruturas têm um espaço de resiliência para suportar a pressão do vento. O concreto também tem capacidade de dilatar quando aquece, fica muito quente. Se ele fosse muito rígido, ele quebraria as colunas e o prédio desabaria. Então, resiliência também é flexibilidade, não tem a ver com ser durão. Resiliência é capacidade de balançar, mas não cair. A dureza faz com que o primeiro impacto seja tão violento que você caia. Veja que as pessoas resilientes, não é que elas não são impactadas pelo que acontece, é que o impacto é destrutivo, porque elas são capazes de sentir todo o peso do impacto, absorver e depois voltar. Resiliente é como se fosse um João teimoso. Tá? Você bate, mas ele retorna. Você bate, mas ele retorna. Você traumatiza, mas a pessoa não desiste. Você tenta destruir, mas a pessoa não desiste. Você tenta caluniar, mas a pessoa não desiste. Alguém tenta ferrar você no relacionamento, mas você volta para o seu lugar e em algum momento, depois da dor, do luto, você volta e continua lá. É isso que nós temos que desenvolver e que nós temos em alguns graus de nosso comportamento, mas nós podemos fazer com que isso alcance mais áreas do nosso psiquismo e da nossa capacidade de agir no mundo, tá bom? Temos aqui também a Maria Lúcia, também muito obrigado, Maria Lúcia, por sua pergunta, por estar aqui hoje com todos nós nessa live. Olá, onde busco esta força para lidar com a adversidade além de orar? Certamente uma das coisas mais fantásticas uma das experiências mais fantásticas que muita gente está tendo é perceber o poder dessa entrega espiritual, qualquer que seja a sua forma de entrar em contato com Deus, ou o nome que você dá isso, orar, fazer uma prece, rezar, fazer um mantra, meditar, qualquer nome que você dê para esse contato com o alto, com o Pai, com Deus, é realmente algo que provoca um sentimento profundo de, como você colocou aqui, de força para lidar com a adversidade, mas para além disso, porque sabemos, pelo menos para nós que acreditamos, com todo respeito a quem pensa diferente, que Deus existe, que Ele nos apoia, nos suporta, nos inspira, nos instiga, mas também nos solicita a fazermos a nossa parte. Eu acho que tem uma passagem que é bem conhecida, e que é quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, que chega lá e tem aquela pedra que tapava os túmulos para poder evitar o cheiro da decomposição cadavérica. Ele chega lá e ele pede para tirarem a pedra primeiro, as pessoas vão lá e empurram, é uma pedra pesada, as pessoas tiram a pedra, depois ele vem todo atado, porque não havia caixões, as pessoas eram atadas, feito múmias, ele sai todo atado, aí ele diz assim, retirem os nós e deixem que ele vá. E muita gente deve ficar se perguntando na época, muitos teólogos já discutiram isso, que devem ter ficado se perguntando, por que ele fez o mais difícil, que foi fazer se levantar, e não fez o mais fácil, que foi arrastar a pedra e desatar os nós. Então, simbolicamente, entre as muitas e muitas leituras que nós podemos fazer séculos e séculos sobre esse evento particular da ressurreição de Lázaro, pelos muitos simbolismos que tem, uma leitura cabe para a pergunta que você fez. Posso orar, devo orar, me ajuda muito, sei que Deus está me dando suporte, mas tem uma parte que é minha. Então a pergunta é, quem poderia levantar Lázaro? Em tese, somente Jesus ali poderia levantar Lázaro, fazê-lo ressuscitar. Agora, quem poderia tirar as pedras ou desatar os nós? Qualquer um de nós. Seria mais ou menos esse o recado. Aonde nós temos que agir, Deus não vai agir, porque seria não permitir que o filho cresça. Seria como um pai que, quando o filho chega com a lição da escola, ao invés de sentar junto com ele para que ele faça, para que ele se esforce, e o pai vai direcionando, ele perca a paciência, puxe, resolve e entregue. A criança não vai aprender. Então, aquilo que nos cabe fazer, nós temos que fazer. Essa é a nossa tarefa. A tarefa de lidar com a adversidade, suportar ela, se resmungar muito, tentar aprender, ver o que se ganha nesse processo, não só como pessoa, mas como sociedade. Senão a gente perde o aprendizado que é nosso e aí ficamos com a oração, somos acalmados, certamente, mas fica a nossa participação. O que depende de mim, o que depende da minha força, da minha ação para transformar isso que está acontecendo. Tá ok? Temos aqui também uma pergunta da Vilmara. Vilmara, muitíssimo obrigado também por sua participação. Prazer você estar aqui conosco, com todos nós aqui hoje à noite. Olhamos as pessoas a partir de nós. Se somos do bem, como medir o olhar diante da falsidade? Geralmente, pessoas do bem elas são ingênuas, porque elas não conseguem ver o mal no outro. O que significa dizer que eu não preciso me tornar mal para poder ver a maldade. Eu preciso me tornar inteligente e sagaz.
A inteligência emocional também nos dá a habilidade de, mesmo não experimentando aqueles sentimentos, entender que aquilo existe. Por exemplo, mesmo não sendo perverso, saber que pessoas perversas existem. E na medida em que eu aprendo a ler as emoções humanas, as minhas também aprendo a ler as emoções humanas dos outros, de tal modo que mesmo não tendo em mim a maldade, eu consigo enxergar os movimentos dos outros e de forma inteligente eu consigo perceber essas emoções e consigo antecipar o cenário e evitar de ser atingido por essa pessoa. Ou seja, eu não preciso ser ruim para antecipar os movimentos de alguém ruim, mas eu preciso ser inteligente e desenvolver a capacidade de leituras emocionais, a minha inteligência emocional. Para não ser aquela pessoa que é vítima, porque é tão boazinha que as pessoas usam. Um parêntese, não é o seu caso, não estou dizendo que é o seu caso, mas só para aproveitar e dar um recado. Tem gente que não é boazinha, é omissa com a própria vida e permite ser ferrada por uma pessoa atrás da outra. Para olhar, tá vendo, eu sou tão bom, eu sou tão boa e todo mundo é tão ruim comigo. Às vezes, não é falta de inteligência não. Às vezes a pessoa até sabe. É porque ela quer ficar no lugar da vítima, porque ela tem um jogo de ganho secundário emocional muito profundo, mas é um tema muito mais denso assim, para que a gente possa responder aqui na live. Os outros cursos da plataforma têm mais substância para a gente responder questões como essa, tá? Temos aqui a Jucicleide. Jucicleide também, muito obrigado por sua participação. Oh, poxa, tem pergunta, gente, muita pergunta. Vou tentar dar uma acelerada aqui hoje, tá? Que tem muita pergunta, que é muito rico isso aqui, gente. Aqui, Jucicleide. Por que temos angústia, medo, sofremos antecipação? Por quê? Porque a gente sofre por antecipação. Tem dia que bate uma angústia. É uma tendência humana, sabe, Jucicleide? A gente tem uma tendência de prever cenários, antecipar cenários, para que a gente possa, nessa antecipação de cenários, imaginar como agir. Só que a gente às vezes gasta tanta energia nessa previsão, e muitas vezes não se cumpre o que a gente quer, que a gente deixa de viver o aqui e agora. E tudo que esse momento, aliás todos, mas sobretudo esse rico momento nos chama, é para viver o aqui e agora. Para viver essa experiência de estar aqui agora e sentir tudo isso. Logo, se eu ficar perdendo muito tempo antecipando cenários, eu vou perder energia para ver a experiência e aprender com ela agora. Mas é um comportamento humano muito natural, essa tendência nossa. Tem a Cris Reis. Cris, também muito obrigado por sua participação aqui. Como ter resiliência psicológica com pessoas malévolas que querem o seu mal? Primeira coisa que a gente deve fazer diante de pessoas assim é não querer o mal delas, nem se tornar iguais a elas, mas também aprender, usando a inteligência emocional, a deixar de ser vítimas delas, tá? Essas pessoas, elas têm comportamentos e atitudes padrões que nos afetam. Nós temos que aprender a identificar esses padrões e sempre que possível, às vezes é uma convivência muito íntima, é um parente muito importante, mas sempre que possível evitar ser atingido. E mesmo que a pessoa atinja, ela pode te agredir, porque você não pode evitar, não fisicamente estou falando, mas agredir mesmo emocionalmente, mesmo quando ela vem com toda a carga, eu posso não introjetar aquele olhar. Por exemplo, alguém pode me olhar como sendo menor. Alguém pode me olhar com menosprezo. Alguém pode tentar, com o olhar, tentar denigrir a minha própria autoimagem. Se eu vou aceitar isso ou não, é uma escolha minha. Essa é uma situação extrema em que eu estou diante de um ambiente muito hostil e o que eu não posso transformar o ambiente, mas eu posso transformar a forma como o ambiente me afeta por dentro. Entende? Então, nesse caso, eu preciso fortalecer minhas convicções, a minha visão de mundo e minha autoimagem para que, mesmo que a agressão continue vindo dessas pessoas, como você aqui chama de malévolas, elas não me atinjam profundamente, porque o que ela diz não reverbera porque eu me conheço. Você é um idiota! Eu não me acho idiota. Né? Como eu, por exemplo, que sou nordestino, quando comecei a fazer palestras e viajar e tal, gente, é brincadeira não, eu enfrentei muito preconceito. Eu já não estava nem com raiva mais, eu ria. Perguntas como, onde você mora tem água? Você estudou lá mesmo? E lá tem universidade? Caramba, você tem livraria na sua cidade? Então, essas perguntas são até engraçadas, mas você realmente é capaz dessa palestra? Você é lá da Paraíba? Só que chegou um momento que eu fui me blindando, a pessoa dizia, eu fazia, cara, não sabe nem do que está falando, ignora no sentido mesmo de ignorar, não tem noção de quem eu sou, então não sabe. Sabe quando alguém diz assim, olha, fulano falou, Rossandro, que você é um cara, que você é ruim. Aí eu fiz assim, fulano me conhece? Não, então eu não vou levar em consideração a opinião dele não, porque se ele me conhecesse, ele ia mudar de opinião.
Tá? Porque eu conheço quem eu sou. Não sou nenhum anjo, não sou perfeito, mas a maior parte das pessoas que me conhecem não tem essa opinião sobre mim. Por que uma pessoa que está dizendo que eu sou ruim vai me afetar? O problema não é ela, é a minha fragilidade, de querer que todo mundo goste de mim. Entende essa dinâmica? Para que a gente possa ir fazendo essa equação. Temos aqui a pergunta da... Aqui, Gilmara pergunta... Não, peraí, como dá comida para mim? Aqui, resiliência das pessoas malévolas, que foi daquela. Tem aqui a Kátia. Muito obrigado também, Kátia, por sua pergunta. Como sabermos quando estamos acomodados? Quando a gente não vê avanço na vida. A vida ela é feita para avançar. Nós vivemos sobre a lei de um universo que sempre expande. A gente nasce, as células se multiplicam, a gente cresce. Então a gente está sempre no movimento de expansão. Não é que a gente não possa em algum momento curtir um pouquinho a vitória. Ai, que legal, consegui isso aqui. Deixa eu curtir um pouquinho aqui, descansado desse round. Agora vamos lá, volta para a luta. Quando você sente que estacionou e que não há crescimento, seja emocional, seja moral. Não estou falando nem financeiro, porque tem gente que, isso aqui tá bom para mim, eu quero isso aqui porque eu quero ler mais, eu quero viver mais a relação com meus filhos, então eu não quero viver cheio de trabalho para ganhar muito, mas nem viver esse relacionamento. Não estou falando disso, estou falando do sentimento de expansão no sentido mais amplo. Quando você sente que não está tendo expansão de consciência, expansão moral, expansão de habilidades, você estacionou. Então você tem que procurar tornar a situação desconfortável para poder agir. Tá ok? Às vezes, quando você não faz isso, a vida faz. Que é o que ela está fazendo agora com todos nós, gerando um profundo desconforto. A Juliana, muito obrigado por sua pergunta. Acabo me isolando dos amigos pela falta de resiliência deles. Como fazer? Não sei exatamente o que você quer dizer com isso. Não sei se são amigos que não suportam críticas, uma conversa mais sincera. Se é isso, não se isole dos seus amigos, não. Se isole, talvez... Não vou nem te responder de forma assim direta, porque eu nem conheço bem a tua realidade para falar de forma tão dura assim. Mas às vezes não é que eu tenha que me isolar dos amigos, mas de alguns amigos e procurar outras pessoas mais maduras que possam viver comigo uma relação mais transparente, em que a gente possa suportar mais as nossas diferenças. Se você tem amigos que são poucos resilientes, que não aguentam uma crítica, uma visão diferente da sua, você pode, de fato, entender que a vida muitas vezes nos chama para mudar ciclos de amigos. Às vezes nossos amigos eram os amigos da rua, da universidade, da igreja, ou pessoas que a gente conheceu quando fazia colégio. E a vida vai mudando, a gente vai amadurecendo, a gente também tem que ir, às vezes, reconfigurando, sabe, essa coleção de amigos que vai chegando na nossa vida. Tá bom? Temos aqui também a Gilmara. Gilmara, também muito obrigado. Como lidar com medo nesse momento da pandemia? Você precisa lidar com medo de duas formas. Deixando ele vir, sentindo, acolhendo e conversando e dialogando com ele, inclusive desabafando com as pessoas ao seu redor. E também dizendo, eu não posso ficar preso a você porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para desenvolver e tenho muita coisa para aprender nesse processo. Logo, se eu ficar preso ou presa completamente no medo, eu não vou aproveitar essa lição da existência. E eu não quero passar por isso de novo. Então, eu não posso ignorar totalmente o medo, mas também não posso viver o tempo inteiro em função do medo. Então, se você não conseguir sozinha, peça ajuda, inclusive, para pessoas que estão tendo respostas e formas. Inclusive, esse curso é uma tentativa de ajudar a gente a não ficar preso nessa condição de medo profundo. Temos aqui a Ellen, como vencer a força que o apego tem em momentos em nossa mente. Como vencer a força que o apego tem em nossas mentes. Ellen, eu fico pensando aqui, o que você quer falar de apego de quê? Apego de situações do passado, apego de mágoas, apego a pessoas? Né? Obviamente, se for apego a coisas negativas, entenda que é uma tendência muito natural, porque o nosso cérebro ele grava com muito mais nitidez os erros para que a gente não os repita. Por isso que é muito mais fácil a gente lembrar de dias ruins do que de dias bons e que uma crítica muitas vezes precisa de 3 elogios para ser diluída no cérebro, na mente humana. Mas, se for em relação a isso, entenda que esse mecanismo está instalado para te proteger e para te ensinar o que não repetir. Obrigado, parabéns por você existir, mas ele não pode me deixar preso a ponto de me paralisar, me fazer apegar às situações passadas ou às circunstâncias que já foram. Porque aí, agora viajando para o outro lado, que eu não sei exatamente qual é a sua pergunta. Se eu sou muito apegado às situações do passado que já foram, eu não abro meu coração para as situações presentes que vão vir. Por exemplo, se eu fico muito apegado a relacionamentos que não funcionaram no passado, ou amigos que eu não tenho, mas que ficaram no passado,
eu não abro meu coração nem minha mente para as relações do presente e para os amigos, as amigas do presente. Inclusive tentando, pelas experiências do passado, fazer diferente com as pessoas do presente para ter resultados diferentes. Ok? Vamos lá, Adriana Varandas. Obrigado também, Adriana, por sua pergunta. Reorganizar coisas do lar é uma saída para melhor passar a quarentena? Com certeza. Qualquer tipo de coisa que você consiga ver o resultado da organização. Você sabe quando começou a quarentena que o escritório na reforma foi a última coisa a ser montada. E quando eu cheguei aqui, caiu um monte de coisa. Quando eu cheguei aqui, tava pó, em tudo que era lugar. Então, primeiro dia da quarentena, eu passei quase 2 dias limpando o pó. Porque pó assim, você limpa, aí você dá um tempo no outro dia, baixa mais pó de novo, porque ele ficou meio que circulando no ar. Limpei 2 dias, aí eu fui desencaixotar, depois de 10 meses, todos os livros. Fui colocar todos aqui atrás. Fui colocar essas decorações que vocês estão vendo aqui, em pontos, aqui atrás também tem mais livros e tal. Fui fazendo isso porque eu sabia que eu ia ficar muito tempo aqui, ia produzir aqui, precisava ficar num ambiente legal. Eu adoro lavar banheiro. Minha esposa acha engraçado. Eu gosto do cheiro de limpeza, da água sanitária, da água escorrendo. Não sei, talvez é uma coisa com o útero, a água em si. Eu gosto, coloco uma música lá, sabe? E vale por uma aula de zumba, porque para quem não é acostumado, dá um trabalho danado. Existe muito detalhe. É o box, é o azulejo, é o cantinho, é a pia, é o vaso sanitário, é tirar tudo, depois colocar tudo, é não misturar o que você vai lavar o vaso sanitário, você não pode colocar na pia e vice-versa e tal. É ter medo de escorregar. Mas quando a gente organiza, quando termina, que você sente tudo aqui organizado, ou teve até uma pessoa que comentou assim, eu sou um organizer e adorei a forma como você organiza os livros nas lives que eu fiz, eu vi aqui o comentário passando. Então, quando a gente organiza, lembrando muito daquele ditado oriental, o que é dentro é igual ao que está fora, o que é fora é igual ao que está dentro. Quando eu não estou conseguindo me organizar por dentro, eu faço muito isso. Eu tento organizar alguma coisa fora. Aquela organização fora, ela vai me ajudando a organizar as coisas aqui de dentro. Às vezes é mais fácil organizar as coisas de fora, porque depende de um movimento mecânico. Colocar os livros aqui. Dentro dá mais trabalho, porque não é tão simples de identificar as prateleiras das emoções para colocar os títulos corretos na ordem correta. Mas na medida que eu organizo fora, sim, me ajuda muito a organizar dentro. Aqui eu tenho mais, aqui tem mais, aqui fizemos, imediatamente quando as forças, o que fazer imediatamente quando as forças vão se esvaindo, buscar ajuda. Quando as forças vão se esvaindo, a primeira coisa que você tem que fazer, busque ajuda, tá? Tem aqui do Flávio, tem aqui também da Maiara. Você acha importante seguirmos nossa intuição nesse momento? A intuição é uma coisa muito rica. A gente, quando não escuta, sofre muito. Eu tenho aprendido a escutar mais a minha intuição. A intuição ela é estranha porque ela é uma forma de acessar informações sem dados. Eu preciso, às vezes, de um monte de planilhas de dados para decidir, mas a intuição ela vem assim e capta assim, faz isso. Então, seguir a intuição, sim, é muito importante. Temos aqui o Flavinho. O que fazer quando o que há dentro de você é só desistir? Talvez seja a vontade, é só desistir. Também busca ajuda, Flavinho. Vai lá, vê as palestras que tem no YouTube, vê o vídeo, fica. Não podemos desistir. Acho que a maior resposta para a vida é insistir. A gente está aqui, a gente deve insistir, a gente deve olhar para isso com mais altivez e mais força. Olha só, Emily! Emily é uma linda sobrinha que eu tenho aqui, que ela está assistindo agora no Instagram, né, Emily? Um beijo no teu coração. Para quem está com um filho em casa, quem está também tem tanto as tarefas, mais ou menos o mesmo tempo o desafio, é uma coisa muito bonita a gente viver essa experiência. Que Deus te abençoe, tá? Ricamente. E que vocês todos que estão aqui possam entender que o objetivo da vida é que as experiências nos tornem melhores, nos tornem mais capazes. É que a gente consiga olhar para todas as coisas e, não obstante a dor que isso faz a gente sentir, a gente consiga se renovar e conseguir seguir em frente. E eu fiz uma coisa diferente hoje. Eu preparei uma música para cantar para vocês, uma música muito apropriada ao tema dessa resiliência, dessa capacidade de adaptação, de olhar o passado, ressignificar, essa oportunidade que a vida está dando a gente agora de ressignificar. Bom, como eu não toco lá essas coisas, eu espero que vocês me desculpem, porque a cantora da casa é Janine, mas aqui quem está fazendo a live sou eu.
Eu vou cantar e conto com o carinho e a paciência de vocês para ouvir com meus limites aqui de cantorzinho de banheiro, tá bom? Que estou aprendendo muito mais agora no chuveiro enquanto lavo o banheiro. Ó. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter me arriscado mais, ter errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que tem no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado mais, queria ter aceitado a vida como ela é. Cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Veja que legal. Queria ter aceitado a vida como ela é, porque a cada um cabe as alegrias e as tristezas que vier. A cada um de nós, nessa experiência agora, cabe as alegrias e as tristezas que vierem, para que a gente continue se desenvolvendo, crescendo, aprimorando, desenvolvendo habilidades. Mais uma vez eu queria agradecer demais a presença de todos vocês nessa live. Queria ter respondido todas as perguntas, mas não deu tempo, foi muito rico esse momento com a gente. Para acessar mais informações, a Quarentena Sem Pirar, as aulas estão lá, roçando.com/cursos. Quem quiser entrar no Telegram e fazer parte do Telegram para receber conteúdos exclusivos, também gratuitos, vai lá no meu link do Instagram, que você já cai direto na conta para instalar o aplicativo no seu celular e entrar no Instagram para ter esses conteúdos. Se você gostou dessa aula, a gente manda para as pessoas. Está gostando do curso, manda para os amigos, os parentes. É totalmente gratuito. Vamos reverberar em nós a força e a capacidade de nos reinventarmos, de se tornarmos mais fortes e sairmos dessa experiência, por mais dolorosa que ela seja, e ela ainda vai ser um pouco mais, mas pelo menos mais ricos e com muito mais competências do que quando tudo isso começou. Um beijo e muito obrigado a todos vocês.